Olá, então seguindo as nossas aulas de teoria eletromagnética, hoje a gente vai falar de um assunto bastante importante que está no capítulo 7, que é a lei de Faraday. Então vocês já devem conhecer o básico sobre essa lei, ela é extremamente importante dentro da física, ela constitui uma das quatro equações de Maxwell, né? Então basicamente o que constitui a lei de Faraday? Então Michael Faraday, ele executou alguns experimentos, tá, no século XIX, que consistiam basicamente no seguinte, que é o que eu estou mostrando aqui nesses três esquemas, que eu chamei de experimento 1, experimento 2 e experimento 3. No experimento 1, né, ou melhor, em todos esses experimentos a gente tem basicamente dois elementos. A gente tem uma região com campo elétrico penetrando na página, que eu estou representando por por esse símbolo, né, que a gente já conhece lá da física básica. E nós temos uma espira. E essa espira, ela pode estar em movimento, ela pode estar fixa e ela pode também estar fixa, mas você tem um campo magnético que é alterado com o tempo. Tá? Então, o primeiro experimento, né, que ele consiste? Eu tenho um campo elétrico, campo magnético, apontando para dentro da página fixo, tá, com intensidade fixa e com uh, e esse campo também é fixo ao longo do tempo e no espaço. Tá? Então, o que acontece? O que eu estou fazendo? Eu estou pegando a minha espira e estou movimentando ela da esquerda para a direita, tá? Com uma certa velocidade v. O que o Michael Faraday observou fazendo isso, né, é que surgia nessa espira uma corrente elétrica. Outra coisa que ele fez também foi o seguinte: ele manteve a espira fixa e movimentou o campo, né? Movimentou o campo da direita para a esquerda. Basicamente, vocês podem pensar nisso como sendo: você mantém a sua espira fixa e você gera esse campo através de um ímã permanente, e você movimenta ele da direita para a esquerda. Tá? Você consegue fazer isso dessa maneira. Então, esse seria o experimento 2 do Michael Faraday. E o experimento 3, ele manteve fixo tanto o campo, né, em termos de posição, a mesma posição para o campo e também a mesma posição para a espira, mas ele fez com que esse campo variasse ao longo do tempo. Tá? E você pode fazer simplesmente colocando a espira dentro de uma região que você tenha, por exemplo, a bobina com corrente variável. Michael Faraday já sabia disso, que você conseguiria gerar campos magnéticos através de corrente elétrica. Ele já conhecia isso. Então, nos três casos, a gente tem o surgimento de uma corrente elétrica de mesma intensidade, tá? Dentro nessa espira, né? E, bom, quando a gente pega, por exemplo, o primeiro caso, né, e a gente se pergunta o que está fazendo com que um elétron qualquer que esteja aqui, né, dentro da minha espira, ele se movimente para cá, lembrando que ele tem que se movimentar no sentido oposto ao da corrente, né, se é o sentido convencional da corrente. Então, o que faz? Qual a força que está levando esses elétrons a se movimentarem? Como a gente já viu na sessão anterior, a força que faz com que esses elétrons se movimentem aqui, né, é a força de Lorentz, tá? Força de Lorentz. Por quê, né? Porque você imagina que eu tenho um elétron nessa posição, ele está sendo puxado aqui na horizontal, então ele tem uma velocidade aqui. O campo magnético está apontando para dentro. Então, se a gente faz a regra da mão direita e aplica a força magnética, a expressão da força magnética é carga, velocidade, produto vetorial com o campo. Né? Então, como eu tenho produto vetorial de V com B, então isso vai dar como resultado uma força aqui para cima. Tá? Como essas cargas têm sinal negativo, né? Então elas vão se movimentar na outra direção. Então a força que está acelerando ou movimentando esses elétrons é uma força de origem magnética. Tá? Porém, quando a gente imagina agora a situação 2, né,
Do ponto de vista nosso aqui, que conhecemos já a teoria da relatividade, nós sabemos que faz sentido, porque eu tenho um movimento relativo entre espira e o campo. Não importa quem que é o referencial que eu estou considerando como estando em repouso, se é o campo ou se é a espira. Mas no desenvolvimento, né, dessa teoria, isso não foi feito dessa forma, porque Michael Faraday ele viveu em um período anterior à teoria da relatividade. Né? Então, Michael Faraday é mais velho do que Einstein. Então, nós não, ele quando ele explicou esses fenômenos, ele não utilizou ideias de relatividade entre referenciais. Tá? Mas isso, de certa forma, foi utilizado pelo Einstein para desenvolver a teoria dele. Então, quando a gente pega a segunda situação, nós não podemos falar que é uma força magnética, né, que está empurrando esses elétrons, porque aí nós temos a situação em que a velocidade dos elétrons vale zero. Tá? Nós temos velocidade nula para eles. Quem está se movimentando é o campo. Né? E a mesma coisa vale também para o experimento 3. Eu tenho as cargas, elas estão inicialmente em repouso, mas eu boto o campo para oscilar em intensidade. Tá? Como, por exemplo, posso pensar que eu tenho um eletroímã, né, formado por algumas bobinas, por exemplo, por duas bobinas, e eu ligo e desligo esse eletroímã. Tá? Então eu gero esse campo oscilante. Então nós vemos que aparece corrente nos três casos. Tá? Então, do primeiro caso, a gente já viu quanto que dá. Nós falamos lá da força eletromotriz motora e nós vimos que essa força eletromotriz ela é dada por menos a derivada do fluxo magnético em relação ao tempo. Tá? Então, isso aqui nós já observamos. Né? Mas o que acontece? Né? Quando Michael Faraday fez esse experimento e foi fazer a sua interpretação, ele teve uma ideia sugestiva, e eu digo sugestiva porque Michael Faraday ele não teve o devido treinamento, digamos assim, né, universitário. Tá? Michael Faraday ele tem uma trajetória um pouco distinta de outros grandes cientistas da época, porque ele era um excelente experimentador, né, um excelente físico teórico, mas ele na verdade não teve o treinamento em física que muitos de seus contemporâneos tiveram. Tá? Então ele tinha um excelente feeling em relação aos experimentos que ele estava fazendo. Como eu disse, ele era um excelente experimentalista, mas ele não dominava, né, devidamente as ferramentas matemáticas. Tá? Mas mesmo assim ele se tornou um dos físicos mais importantes dentro dessa ciência. Né? E o que ele fez é excepcional se a gente pensar que é a base de todos os geradores que a gente tem por aí hoje. Né? Estou descartando pilhas e outros tipos de formas de geração de tensão elétrica. Tá? Mas voltando aqui, né? Então, então o que foi esse feeling aí que o Michael Faraday teve, né? Sem ele ter necessariamente um desenvolvimento matemático por trás. Ele teve a seguinte ideia, eu vou até escrever essa ideia, né? Ele chegou à conclusão que um campo magnético oscilante, né? Ou então a modificação no campo elétrico, no campo magnético, melhor a gente escrever assim, né? A modificação do campo magnético, induz um campo elétrico. Essa era uma ideia que Michael Faraday tinha, né? E hoje a gente sabe que de fato é isso que ocorre, né? E, bom, como é que a gente trabalha essas relações? Né? Então, como que a gente
deixa essa ideia do Michael Faraday um pouco mais tangível, né? Então, se valer a mesma relação que a gente encontrou anteriormente para a força eletromotriz motora, que é essa que eu estou sublinhando em vermelho, né? E como aqui a gente tem as mesmas grandezas envolvidas, né? A princípio eu tenho aqui força eletromotriz sendo gerada e eu tenho também a variação do fluxo do campo magnético, eu posso fazer a seguinte desenvolvimento, tá? Posso escrever a força eletromotriz como sendo uma integral de caminho fechado do campo elétrico escalar dl, lembrando que a gente definiu ela aqui, né, como sendo um Fzinho na aula passada, né, e esse Fzinho era força por unidade de carga. Tem o mesmo significado físico, né, do campo elétrico, tá? E se nós igualamos isso aqui, ó, com menos derivada do fluxo em relação ao tempo, né, nós temos essa expressão e nós podemos trabalhar esse fluxo aqui, né, porque o fluxo ele é, na verdade, como a gente sabe, a gente já definiu anteriormente, né, uma integral de B produto escalar dA. Isso sobre uma área qualquer, né? Isso sobre uma área qualquer. Então, não, superfície S. Que pode ser fechada ou não. Nesse caso, a superfície, eu não estou definindo isso aqui ainda, né? Se é fechado ou se é aberto. Então, posso igualar as duas coisas. Eu fico com campo elétrico escalar dl igual a menos a integral. Como eu tenho aqui a derivada, né, vou colocar assim, menos d dt de S BdA. Como esse B, esse campo magnético, ele pode depender de outras variáveis, né, o mais correto é que eu escreva ele dessa maneira aqui, ó. Então, vou ter menos e a derivada em tempo ela pode adentrar a minha integral, né? Então fico com a integral de del B del T produto escalar dA, certo? Então fico com essa expressão. Mas lembrando, né? Quando eu tenho isso aqui, ó, tenho uma integral de caminho fechado no dl, eu posso aplicar o teorema de Stokes, né? Então o teorema de Stokes ele vai afirmar aqui, por um caso como esse, que essa integral de E dl ela pode ser escrita como sendo uma integral do rotacional do E, tá? Produto escalar dA, tá ok? Então eu posso fazer isso, né? De forma que naquela minha expressão ali de cima eu vou ficar com integral de rotacional do E dA igual a menos uma integral, né? Numa superfície qualquer, tá? Essa aqui, del B del T produto escalar dA. Como eu tenho duas integrais no mesmo tipo de variável, né? Ou seja, estou integrando as duas em dA, eu posso simplesmente, então, isso tem que ser igual a isso, né? Considerando esse sinal. Então, logo, né, que nós obtemos? Que o rotacional do E tem que ser igual a menos del B del T. Tá? Então, essa relação importante que a gente chega é o que a gente chama de lei de Faraday. Então, o que ela está falando para a gente? Né? Que se o campo magnético ele varia ao longo do tempo, o que nós temos como resultado? Campo elétrico. Tá? Campo magnético que varia ao longo do tempo, gera campo elétrico. E aqui tem uma sutileza, tá? Porque, como a gente pode observar,
a carga em si ela não está aparecendo aí, né? Nós temos um tipo de campo gerando outro, tá? Mas o que nós sabemos, né? Nós lembrando lá da parte de eletrostática, quem que gera o campo elétrico? Cargas elétricas. Quem que gera campo magnético? Corrente, né? Então, a carga ela está presente nessas duas ideias, né? Mas aqui nós estamos falando de algo um pouco mais sutil, essa diferença ela precisa ser realçada, que nós estamos falando que um campo está gerando o outro. Tá? Então, modificação do campo magnético ao longo do tempo vai gerar o campo elétrico. Então, esse desenvolvimento, deixa eu só salvar aqui e voltar lá novamente, esse desenvolvimento ele está falando para a gente, né, que se a gente volta nos dois experimentos, o experimento 1, se a gente for observar, nós não temos a variação do campo magnético ao longo do tempo, tá? Mas nós temos uma corrente sendo gerada, né? Então, isso está dizendo para a gente, né, que isso não está se enquadrando bem assim dentro da nossa lei de Faraday, o que não é o caso desses outros dois, tá? Tanto no experimento 2 como no experimento 3 nós temos o campo variando ao longo do tempo. Então, como Griffiths, que é o autor do nosso livro, né, ele comenta, então esse experimento 1 ele não vai ser caracterizado como lei de Faraday, apesar de produzir o mesmo resultado. Enquanto que os outros dois experimentos, o 2 e o 3, sim, porque nesses dois casos nós temos a variação do campo magnético, tá? No primeiro caso, não. E nós podemos seguir aqui com as nossas ideias, né? Porque nós podemos observar aqui que lá da parte da eletrostática, o que a gente tinha, né? Só lembrando. Então, na eletrostática, nós tínhamos que o rotacional do campo elétrico dava zero. Então, foi a partir disso aqui que nós escrevemos potencial elétrico e por aí vai. Né? Isso está condizente com essa relação que é a lei de Faraday? Está? Sim, está, né? Porque se nós temos uma situação eletrostática, nós estamos num caso em que o B ele é uma constante, né? Um vetor constante. Então, o resultado disso, se ele é constante, nós temos que del B, del T é igual a zero, né? Ele vale zero. Então, significa que, como resultado, nós chegamos na mesma relação, tá? Rotacional do E igual a zero. Então, toda a parte da eletrostática ela está contida aqui na nossa lei de Faraday, tá? Ela não está sendo modificada, tá certo? Então, essa é uma relação importante que a gente precisa lembrar também. Então, por hoje é isso. Nós chegamos na nossa lei de Faraday.